Bem, vamos para mais uma live ao vivo aqui comprometido e hoje nós vamos fazer um aulão bem bacana, porque a gente vai tirar muitas dúvidas, né? Porque tem muitos advogados, tem muita gente que não conhece a regra do jogo. E quando você não conhece a regra do jogo de uma forma bem clara e bem precisa, você acaba deixando muito dinheiro na mesa. E hoje eu vou mostrar para você onde é que estão as pegadinhas. Por que é que você deixa dinheiro na mesa? Por que é que você não busca todos os direitos que o seu cliente tem? E é importante a gente começar a aula então, né? Na semana passada nós traçamos vários temas aqui e hoje eu vou falar com vocês sobre verbas rescisórias, horas extras e ônus de prova. Precisa conhecer isso aqui? Precisa, porque quem não conhece deixa muito dinheiro na mesa, assim como eu já deixei. É aquilo que eu falei em um dos stories, né? A faculdade não te ensina tudo que você precisa saber. Infelizmente ou felizmente, acontece o quê? Não dá tempo para o professor passar todo o conteúdo programático de todas as leis. Embora aqui vocês vão ver que são pequenas coisas, mas isso aqui é 6 meses de aula na faculdade. Então uma aula dessa, você vai evoluir 6 meses de faculdade no mínimo. Então vamos começar pelas verbas rescisórias. A primeira coisa, o que é que compõe as verbas rescisórias? Como é que eu identifico as verbas rescisórias? Como é que eu calculo as verbas rescisórias? Como é que eu sei se as verbas rescisórias que o reclamante chega no meu escritório e me apresenta através de um termo de rescisão, como é que eu calculo para ver se estão certas ou não? Primeira coisa, eu preciso saber o que é que compõe as verbas rescisórias. Quando eu falo, viu, o cliente chega no teu escritório e fala assim, doutora, eu fui mandado embora dessa empresa e eu queria saber se eu recebi corretamente. Essa é uma pergunta quando ele já recebeu ou quando ele já está com o termo de rescisão. A segunda pergunta é, doutora, eu trabalhei numa empresa por um determinado período e eu não recebi tais verbas rescisórias, eu queria que fizesse um cálculo. E a partir daí é importante que o advogado saiba, né? Saiba como é que ele faz esse cálculo, como é que ele chega nessa conta. Então, para você não patinar mais, para você que está assistindo a live, não patinar mais, para você avançar, para você ganhar mais dinheiro, para você extrair o melhor do processo, nós vamos começar agora aqui a identificar como é composta as verbas rescisórias. A primeira coisa é saldo de salário. Isso aqui é fácil, mas a gente vai ter que fazer isso para chegar aqui na frente. Então, ó, saldo de salário. Então, o reclamante foi dispensado no dia 20. Geralmente, o mês começa a contar no dia 5. Então, aqui ele teria 20 dias de saldo de salário. Depois, nós temos o 13º, também chamado de trezeno salarial. Depois eu tenho as férias, mais 1/3. Depois eu tenho aviso prévio. Depois eu tenho a multa do FGTS. Basicamente são essas verbas que compõem quando o cliente fala, olha, eu fui demitido e eu não recebi nada da empresa, eu preciso fazer calcular isso aqui. Até aqui tá fácil, tá bem tranquilo, tá muito fácil. Precisa começar a entender como é que eu faço efetivamente esse cálculo, né? Porque achar as férias, achar o 13º é muito fácil. Mas e para entender como é que calcula as férias? E aí vamos lá, vamos pensar agora aqui nas férias, vocês vão perceber que não é tão simples. Nós temos as férias de que forma? Simples, em dobro e proporcional. Então nós temos esses 3 tipos de férias. Férias simples, férias em dobro e férias proporcional. As férias simples, gente, o próprio nome já está dizendo. Ou seja, o reclamante trabalhou por 12 meses na empresa, ele adquire o direito a ter umas férias simples. As férias proporcionais, por suas vezes, então vamos lá, férias simples, 12 meses, está lá na CLT. Férias proporcionais, é aí que eu tenho que começar a entender a regra do jogo. Aqui, proporcional, eu vou pegar os meses que ele trabalhou no ano, acrescido sempre do aviso prévio. Então, ele trabalhou 6 meses. Foi demitido, tem mais um mês de aviso prévio, então são 7 meses. Você vai pegar esses 7 meses para fazer o cálculo. Então eu tenho a férias simples e a proporcional, que eu vou calcular os meses que a pessoa trabalhou. E eu tenho as férias em dobro, é aqui que muito advogado patina, muito advogado deixa dinheiro na mesa. Então vamos lá, nós temos que entender o seguinte, as férias ela é composta primeiro pelo período aquisitivo e depois pelo período concessivo. O que é esse período aquisitivo? Que o período aquisitivo são 12 meses de trabalho. Como eu já falei aqui, para você ter direito a uma férias simples, você precisa trabalhar 12 meses na empresa. Então, se eu trabalhei de janeiro a janeiro, eu completei o direito de umas férias. Depois, nós temos mais 11 meses ou 12 meses, mas vamos falar que seja 11, porque a lei fala que em 30 dias a empresa precisa notificar o empregado para tirar férias antes. Então, eu tenho 12 meses no período aquisitivo, que é o período que eu vou começar a ter o direito às férias. Depois, a empresa, aqui é a empresa, e aqui que começa também a mudar um pouquinho o jogo. A empresa tem mais 12 meses para concessão dessas férias. É o empregado que escolhe? Sim ou não? A data das férias. O que você acha? Depende.
Sim ou não? A resposta é sim ou não. É o empregado que escolhe? Sim ou não? É o empregado que escolhe? Sim ou não? Exatamente. Quem escolhe quando é que vão ser concedidas as férias é a empresa. E eu tenho aqui mais 9 dias para que esse funcionário saia de férias. Então, olha, 12, vamos colocar mais 12 aqui. Ok? Então, período aquisitivo, período concessivo. Vamos complicar um pouquinho mais? Vamos fazer uma conta juntos aqui, ó. Funcionário foi admitido, vamos lá, sem registro, admissão, demissão. Um funcionário foi admitido em 10 de janeiro de 2020 e foi demitido em 20 de julho de 2024, sem registro. Salário, vamos pôr de 3 mil? Como é que eu acho as férias desse funcionário? Vamos calcular aqui, período aquisitivo e concessivo, até a gente chegar para saber se ele vai ter direito aqui a férias simples ou a férias dupla. Sabe? Alguém sabe? Não? Tem noção? Quantas férias, vou refazer a pergunta, quantas férias simples e quantas férias dupla ele vai ter direito aqui, nesse período aqui, ó, de 2020 a 2024? 4 férias. Vamos ver, você chutou 4 simples, e você? Eu tenho uma 2021, em 2021 não sei. Tá vendo? Dá um bug na cabeça, né? Férias, né? Só que aí uma é proporcional. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que fazer aqui, olha, de 10 de janeiro de 2020 até 10 de janeiro. Aqui seria 9, né? Mas vamos colocar dia 10 para ficar a conta mais fácil na cabeça, né? Senão é difícil a gente fazer o cálculo, né? Até 21. Teoricamente, assim. Uma férias simples, teoricamente, né? Depois de 10, vamos fazer na linha do tempo aqui que é melhor. Vamos fazer assim, para não confundir muito. Então nós temos aqui, ó, aqui começou 20, aqui terminou 24. Então, 21, 22, 21, 22, 23 e 24. Vamos fazer assim que é melhor. Isso aqui é importantíssimo a gente entender para identificar essas férias duplas. Então, de 20 a 21, aqui eu tenho 21, 22, 23 e 24. Então aqui, período aquisitivo. Aqui, período concessivo. Só que aqui eu tenho duas coisas, ó, período aquisitivo e período concessivo e aquisitivo de novo. Eu tô tendo aquisição para cá. Então eu tenho aquisitivo também. Aqui eu tenho concessivo e aquisitivo também. Então aqui, ó, janeiro, né? Tem que pôr a data aqui, né, gente? Senão fica ruim de entender. 01 de 2020, 01 de 21, 01 de 22, 01 de 23, 01 de 24 e mais um proporcional aqui ainda, né? Olha lá. Olha que interessante aqui. Então, se eu não concedi essas férias até aqui, eu vou ter essas férias em dobro. Então, quando a pessoa trabalha sem registro, geralmente não se concede as férias. A empresa faz 4 anos lá. Vamos pensar que o cara ou é PJ, ou ele trabalhava lá num sistema de freelance e a empresa não queria pagar. Então, quando eu vou fazer esse pedido, eu tenho que fazer o pedido das férias em dobro, não das férias simples. Porque se eu não fizer, o juiz não vai dar também. O juiz pode até saber, e às vezes ele até coloca na sentença, olha, eu entendo que aqui caberia férias em dobro, mas como você não pediu, eu só posso dar de acordo com aquilo que está no pedido. Então eu tenho, olha, 1, 2, 3, 4 anos. Essas férias aqui que venceu aqui, eu vou ter, olha, quando chegar nesse terceiro período aqui, eu tenho essa aqui em dobro, essa aqui em dobro, ó. Eu tenho essa em dobro, essa em dobro, essa em dobro e essa simples e essa proporcional. Concorda comigo? Porque, veja bem, a de 2020 a 2021, eu tinha até 2022 para conceder. Eu não concedi. Então, essa aqui vira em dobro. A de 2021 a 2022, eu tinha até 2023 para conceder. Eu não concedi. Em dobro. A de 2022 a 2023, eu tinha até 2024 para conceder. Eu não concedi. Em dobro. A de 2024, que é aqui, ó, 23 a 24, simples. Por quê? Porque não completou 2 anos, tá vendo? Ó? Aqui eu estou no período ainda de aquisição. Então essa aqui é simples. E aqui é a proporcional. Se essa proporcional tivesse completado o ciclo aqui, seria em dobro também. Tá vendo? Então olha aqui, ó. 3 em dobro, uma simples e uma proporcional. Complicado? Simples? Mais ou menos? Tem a pegadinha aí da questão do registro, né? Exatamente. Então nós temos uma pegadinha da questão do registro, tá?
Já ganhei férias em dobro? Já. Já peguei empresas que às vezes não concedem as férias até por volume de trabalho? Já também. Já peguei empresas que pegam um funcionário e colocam o funcionário numa seguinte situação. Olha, eu sei que você está de férias, você continua trabalhando, eu vou fazer a papelada como se você estivesse de férias. Não pode também. Cai nessa mesma regra aqui. Porque o que acontece? Nós temos que pensar o seguinte, as férias, elas são por uma questão até de saúde. Não é porque o funcionário quer ou não quer, é uma questão até de saúde. Então aqui, olha que bacana que fica esse exemplo aqui. Então vamos lá, uma coisa que parece simples também, mas muita gente acaba patinando ou dando uma vacilada aqui. E é importante a gente saber isso, gente. Eu não preciso saber efetivamente fazer os cálculos de uma forma complexa, exata, mas eu preciso ter pelo menos noção de como que eu calculo, como é que eu sei o que é férias em dobro. Se o salário do reclamante é 3 mil, como que eu faço essa conta aqui? Eu pego 3 mil reais, eu divido por 12, eu vou achar cada avo que ele tem direito. Então, primeira coisa, eu preciso já 1/12 avos. Então, eu pego primeiro os 3 mil e divido por 12. Esse é o primeiro ponto, certo? Pois eu não sei, se alguém tiver jeito de fazer aqui para mim, quanto que deu? 250. Deu 250. Então, vamos lá. Cada avos dele aqui é 250, ok? Vamos guardar esse número aqui, que depois é importante para a gente calcular lá a proporcional. Então vamos colocar aqui 3 mil mais 33%. Quanto que vai dar? 990. 990. Então, ó, 990 é o terço das férias, certo? Então, cada férias desse cidadão, ela custa 3.990 para a empresa. Se a férias aqui é em dobro, então eu tenho 3.990 vezes 2. Que é 7.980. Cada férias eu vou calcular dessa forma aqui. Então eu pego o valor do salário dele, acrescido dos benefícios, horas extras, tudo. Aí eu preciso fazer um cálculo, né? Aqui eu coloquei só 3 mil de forma simples. Mas se ele recebe adicionais, noturno, periculosidade, insalubridade, tudo isso aqui vai incidir na hora de eu fazer esse cálculo. Então nós temos aqui 3.990 de férias vezes 2. Então aqui férias simples, aqui férias em dobro. Agora, como é que eu acho as férias proporcionais? Eu pego esse valor aqui, ó, 3.990, eu divido por 12, ó. Quanto que dá? Deu 250. Não, 3.990. Vê aí, por favor. É um pouco chato. 332,50. Então, esse é o valor de cada 12 avos das férias dele. Eu pego esse valor aqui e multiplico pelo número de meses que eu identifiquei. Então, nesse exemplo aqui, essa pessoa ia ter uma férias em dobro, outra em dobro, outra simples e mais essa proporcional aqui. Proporcional de quanto? Olha, se ele entrou em janeiro, então aqui em janeiro venceriam umas férias. Janeiro eu tenho fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto. Eu teria mais 7 meses, que aqui teria o aviso. Então eu teria 7 meses aqui. Como que eu faço? 7 meses disso aqui. Exatamente. Então, lembrando que a gente precisa fazer o cálculo de todas as verbas que a pessoa que compõe a remuneração dela, ok? Até aqui tudo bem. Só que veja bem, olha que interessante agora, como é que eu coloco tudo isso na petição inicial? Eu tenho que colocar para o juiz, não preciso fazer essa linha do tempo, mas eu tenho que colocar, excelência, as férias de 2020 a 21 em dobro, de 21 a 22 em dobro, de 22 a 23 em dobro, de 23 a 24 simples e proporcional do mês de 24. Eu não posso colocar lá só direito às férias, somar tudo isso aqui e colocar num bolo, porque aí o negócio fica complicado até pra gente calcular depois, pra gente saber o que o juiz vai dar. Então é importante que a gente faça sempre essa separação. Na petição inicial é interessante, você também que está assistindo aí, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar, a gente vai explicando aqui.